No vídeo de hoje vamos aprender a configurar e implementar a persistência de dados em uma aplicação Node.js, utilizando um dos ORMs mais populares do ecossistema, o TypeORM. Vamos explorar suas funcionalidades e ver na prática como ele pode facilitar a gestão e manipulação dos nossos dados. Mas afinal, o que é um ORM? O ORM é uma sigla para Object Relational Mapper, mapeador objeto relacional. Ele é uma camada que vai conectar uma aplicação implementada ali utilizando o paradigma de orientação a objetos com banco de dados, principalmente se a gente vai falando aqui de banco de dados relacionais, sem que você necessite escrever ali queries SQL diretamente no seu código-fonte. Mas por que nós devemos utilizar um ORM nas nossas aplicações? Os ORMs eles simplificam as operações de CRUD, Create, Read, Update e Delete, né? Utilizando o quê? Os métodos de alto nível. A gente vai ter métodos ali disponíveis como .find, .save, .remove, que facilitam essas operações. Temos também ali a manipulação de objetos, ao invés da gente estar manipulando tabelas diretamente, e isso dentro de um contexto de uma aplicação orientada a objetos facilita muito o nosso trabalho. Tá? E ele garante também o mapeamento entre classes versus as tabelas e atributos versus as colunas dessas tabelas. Tá? Ele nos ajuda também com a prevenção de injeções SQL, né, a utilizar ali consultas parametrizadas através desses métodos que nós trouxemos. Tá? E ele abstrai, né, as diferenças e as particularidades entre diferentes sistemas, né, de gerenciamento de banco de dados, ou SGBDs. Tá? E isso desacopla o nosso código, a nossa aplicação da tecnologia que nós vamos utilizar ali de banco de dados, tá? E ele também traz um suporte, né, aos conceitos de orientação a objetos, como herança, polimorfismo, integrando muito bem com a nossa aplicação. As principais funcionalidades dos ORMs, né, são justamente esse mapeamento de objetos para tabelas, né, e isso ocorre através do uso de anotações ou até mesmo arquivos de configuração que você vai colocar ali no seu projeto, né, descrevendo ali o esquema do seu banco de dados, tá? Ele traz para nós esses métodos das operações CRUD, né, e garantindo ali consultas, né, esse querying, né, com consultas básicas, utilizando os métodos, consultas mais complexas, por exemplo, com join, algo do tipo, aí você pode escrever um SQL ali no código, tá? Mas geralmente as consultas básicas elas já vão atender a maior parte dos cenários ali da sua aplicação. Eles permitem também que você aplique filtros, ordenações nas suas consultas através dos parâmetros dos métodos que você vai utilizar. Garante também ali funcionalidades relacionadas aos relacionamentos entre entidades, né, entre tabelas, tá? E garante também para nós as migrações, que são as ferramentas que nós utilizamos para versionar o esquema do nosso banco de dados e aplicar ali mudanças incrementais, sem que a gente quebre os dados ou danifique os dados que estão em produção, por exemplo, tá? E isso garantindo aí uma criação, modificação e exclusão de tabelas e colunas sem esse dano, tá? Temos também a validação e a integridade, então a gente consegue fazer uma validação automática de dados antes da gente salvar no banco e também garantir ali restrições, como por exemplo chaves estrangeiras, unicidade de algum atributo, tá? Coisas nesse sentido, tá bom? Garante também o caching, né, ou caching de primeiro nível, que é a curto prazo, quando a gente está falando ali de uma mesma sessão, e também cache de segundo nível, a longo prazo, abordando aí, ou abrangendo, na verdade, sessões diferentes, tá bom? Outro recurso, outra funcionalidade são as transações. Então, um conjunto de operações de banco de dados que são tratadas como uma única unidade lógica, tá? Então, por exemplo, se todas as operações na transação são concluídas com sucesso, a transação é comitada, a transação ela é confirmada lá para o banco de dados. Se qualquer operação ela falha, a transação ela é revertida, ocorre o rollback dessa transação. E isso o ORM ele vai nos auxiliar nesse sentido, tá? E também ele traz ferramentas de desenvolvimento, como geradores de código, né? Para, por exemplo, você gerar ali as migrações, ele te auxilia nisso, e linhas de comando para você executar a migração, executar um seeding, por exemplo. E quais são os ORMs mais populares aí no ecossistema Node.js? Começando pelo Sequelize,
Estou deixando aqui o link da documentação oficial dele para vocês darem uma olhadinha, tá? Vale a pena bastante. Ele tem um suporte limitado a TypeScript, né? Se comparado aos dois próximos ORMs que eu vou trazer para vocês, que é o TypeORM e o Prisma. Porém, ele é um projeto bem maduro e estável, né? Com uma grande, enorme comunidade aí que utiliza ele, que faz uso dele e mantém ele, tá? O segundo é o TypeORM. Ele garante aí uma integração excelente, né? Com o TypeScript. E ele é o ORM oficial utilizado pelo framework, né, Web Nest.js, tá bom? Temos o Prisma também, ele tem sido, né, muito adotado recentemente, tá? Ele traz um suporte excelente também para TypeScript, né, com segurança aí dos tipos. Ele é mais novo, né, como eu falei, é um ORM mais novo e menos maduro que o Sequelize e o TypeORM. Né? Ele usa ali um arquivo, né? A diferença entre eles é que ele acaba usando, né? Um arquivo de esquema .prisma, né? No caso, para você definir ali os modelos e relacionamentos. Esse é um grande diferencial do Prisma para o TypeORM e o Sequelize. Aqui no nosso vídeo nós vamos utilizar o TypeORM para a gente implementar, né? A persistência dos dados de uma aplicação, tá? No banco de dados. Mas antes disso, vamos conhecer, né, a nossa aplicação base, tá? Ela é uma aplicação de gerenciamento, né, de tarefas, tá, de tasks. Ela está arquiteturada ali, seguindo as diretivas, os princípios da arquitetura limpa, tá bom? E temos também os casos de uso ali implementados, que são a criação, deleção, consulta e alteração, né, o CRUD completo ali, né, dessas tarefas, tá legal? Hoje, o Data Source que nós temos implementado, ele está em memória, né? Então eu trago para vocês aqui, por exemplo, o repositório, né? Seguindo o repository pattern, que temos uma lista, né, de entidades, tá? Então, quando a gente sobe a aplicação, a gente ali pode cadastrar, alterar, o que for. Quando a gente derruba ela e sobe novamente, se perdeu, né? Perdeu-se ali tudo aquilo que foi feito anteriormente, tá? Justamente por estar em memória. Esse repository ele tem aqui, né, os métodos de salvar, né, a task, buscar ali pelo ID, buscar, né, se existe pelo ID, né, e falhar se isso se não foi localizado, remover, né, tem todos esses métodos de interação, né, que abstrai aí a interação com essa lista, né, das tarefas, tá? Tudo isso em memória novamente, né? E temos os casos de uso, os data sources, né, na verdade, dos casos de uso. No caso aqui eu estou trazendo um exemplo, que é o de criação, tá? Então eles utilizam ali dos métodos do repositório, tá? Do repositório em memória, para justamente estar trabalhando ali, por exemplo, cadastrando a task, consultando ela e assim por diante, tá legal? E temos também, né, como interface com o cliente, uma API utilizando ali, que foi implementada utilizando o Fastify. Esse aqui, por exemplo, é a classe, né, do controlador, né, das tarefas, onde a gente tem aqui os métodos de inserção, né, de alteração, consulta, né, e como que a gente faz a devolução, né, do status para o usuário. Devolvo 200, qual é o body que eu vou passar para ele na resposta, tá? E assim por diante. Bom, iniciando a nossa implementação, né, do ORM, utilizando o TypeORM, nós primeiramente precisamos, né, instalar os pacotes necessários aí para a gente estar trabalhando, né, com essa implementação. Então, vou vir aqui no terminal, deixa eu só dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, vou vir aqui no terminal, vou rodar o comando que está lá no Notion, que estarei disponibilizando para vocês, tá bom? Então, o primeiro pacote que a gente está instalando é o pacote do Postgre, né, que é utilizado ali pelo JavaScript ou pelo TypeScript para interagir com o Postgre, né? Aqui você poderia utilizar qualquer banco de dados, né, que o TypeORM suporta. Entrando lá na documentação do TypeORM, você consegue ver a lista lá dos bancos de dados suportados, tá bom? No caso aqui, eu escolhi o Postgres, tá bom? O próprio TypeORM, que é o pacote do ORM que nós vamos utilizar, e o TypeORM Extension, que ele traz, né, uma série de ferramentas ali que facilitam o nosso desenvolvimento e algumas operações que serão necessárias e que a gente vai ver a utilidade dele mais para frente. Um ponto que eu esqueci de comentar com vocês, pessoal, que eu estarei disponibilizando, né, um repositório no GitHub, tá? Estará o link aqui na descrição do vídeo,
contendo ali a aplicação base para vocês seguirem, né, com a implementação aqui do vídeo e também com o resultado final. Tem um branch lá dedicado nesse repositório com o resultado final da nossa implementação para vocês consultarem ali e utilizarem como material de estudo. Bom, vamos ver, né, nossos pacotes, né, que foram instalados. Então, se a gente acessa aqui o package.json, a gente tem aqui o pacote PG, né, do Postgre, o TypeORM e o TypeORM Extension aqui adicionados, né, no package.json. Bom, pessoal, o próximo passo é justamente configurarmos, né, o data source do nosso TypeORM. Para isso, nós vamos seguir uma dinâmica até para o resto do vídeo aqui, pessoal, que é, eu vou trazer esses códigos que estão aqui no Notion, tá, para a aplicação. Isso vai deixar um pouco mais fluido aqui o nosso vídeo e vai facilitar o entendimento para vocês. E aí eu passo ponto a ponto ali do código, explicando o que é cada etapa ali que a gente está cumprindo, tá bom? Então, vamos copiar aqui, né, o código do data source, tá? Vamos vir aqui em source, infra, data source, tá? Deixa eu fechar aqui o in memory. Vamos criar aqui uma pastinha para o TypeORM, tá legal? Data source do TypeORM, tá? Vamos criar aqui o ds.typeorm.ts, tá legal? E vamos colar aqui. Acho que eu colei 2 vezes. Deixa eu ver, agora foi. Maravilha, deixa eu tirar essa linha aqui. Bom, vamos aqui. Primeiramente, a gente verifica, né, se a gente está num ambiente de dev ou de teste, ou diferente de produção, né, na verdade, e se tiver, a gente faz o carregamento, né, das variáveis de ambiente que estiverem definidas ali no arquivo .env, tá bom? Aqui para baixo nós temos algumas opções que a gente define para o nosso data source, utilizando essa classe, né, essa definição aqui das opções, né, de data source, começando pelo tipo. Então aqui nós vamos definir o tipo do banco de dados, tá? Tudo isso através das variáveis de ambiente, né? Aqui no caso, a variável de ambiente database type e o porquê é importante a gente deixar essas informações nas variáveis de ambiente. Justamente porque caso a gente mude de banco de dados, né, utilize um banco de dados ali em dev, em produção utilize outro, a gente consegue fazer essa portabilidade, né, na nossa esteira de entrega de uma forma muito mais simples, né, utilizando as variáveis de ambiente, tá bom? Então, aqui nós estamos utilizando o Zod para fazer essa validação, né, da variável de ambiente, tá? Então, primeiro tipo, temos o host, temos também a porta, né? O host, no caso aqui, é para a gente identificar o endereço, né, do nosso banco de dados, tá? Estando ele local ou estando ele, né, na nuvem, por exemplo, a gente identifica através do host e da porta também, tá bom? Username e o password, né, utilizados aqui para fazer o acesso, né, a autenticação lá no banco de dados, o nome do banco de dados que a gente está utilizando, tá, dentro aqui de database, e o Synchronize, que é uma opção bem interessante aqui, pessoal. O Synchronize, caso ele esteja habilitado, então caso ele tenha um valor true, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as entidades de banco de dados, né, todos os data mappers que a gente tem aqui dentro do nosso código, tá, da nossa aplicação, e vai criar eles, tá, lá no banco de dados quando a aplicação subir. Por que eu estou validando aqui que eu quero, né, essa configuração do Synchronize somente no ambiente de teste? Porque no ambiente de teste eu não quero precisar ali executar, né, as migrações toda vez que eu executar os meus cenários de teste, tá? Então, isso facilita bastante durante o desenvolvimento. E caso não seja o cenário de teste, caso a gente esteja ali no ambiente de desenvolvimento ou de produção, a gente quer que as migrações façam, né, essas alterações incrementais ali no esquema, né, no esquema do nosso banco de dados, tá bom? Aqui nós temos o apontamento, né, das entities, tá? Então a gente utiliza aqui que depois eu mostro onde nós vamos criar aqui as nossas entities ou os nossos data mappers, tá? Mas a gente identifica onde eles estarão, tá legal? E o TypeORM ele carrega automaticamente para a gente isso. E a mesma coisa para as migrações. A gente define a localização das migrações aqui para nós, tá bom? Para o TypeORM, na verdade. Tá? E aqui embaixo nós passamos, né, esse objeto das configurações, das opções que a gente fez para o nosso data source, dentro justamente da classe data source que o TypeORM fornece para nós. Agora nós vamos, pessoal, criar o data mapper, né, ou a entidade de banco de dados para as tarefas, tá bom? E aí eu já vou copiar aqui para facilitar a criação, tá? Nós vamos criar uma pasta chamada task lá dentro do nosso data source TypeORM e criar o arquivo, né, do nosso data mapper, tá bom? E vou copiar aqui, tá, o conteúdo, né, do nosso código. E para facilitar a comparação,
eu vou abrir aqui a nossa entidade do domínio, tá? De tarefa. Vamos abrir aqui. Então vamos comparar um a um. Nós temos aqui os atributos título, descrição, status, prioridade e data de vencimento, né? E aqui nós temos os mesmos atributos, né, sendo mapeados, tá legal? Qual a diferença, por exemplo, né, do atributo ID, que né, não faz sentido estar ali no domínio, porque é um detalhe de implementação do banco de dados, e os atributos created at e updated at, tá bom? Esses seguem a mesma linha, tá bom? Bom, primeiro ponto aqui para o nosso data mapper, para a implementação do data mapper, é a sinalização de que essa é uma entidade, de que essa classe ela será ali uma tabela no banco de dados, e a gente está nomeando ela como tasks, tá legal? Primeiro atributo que a gente está dando uma olhadinha aqui é o ID, tá legal? E ele já está sinalizado via anotação também, tá? O TypeORM ele fornece para nós essas anotações, que o ID ele será, né, uma chave primária e ele será, né, autogerado. E ainda a gente está colocando aqui que será autogerado utilizando a estratégia de UID, tá legal? E a gente vai para o próximo, né, atributo. O próximo atributo é o título, tá bom? Ele a gente define aqui, né, utiliza essa notação de coluna para o TypeORM saber que ele será uma coluna lá na nossa tabela, né, do banco de dados, tá? A gente nomeia essa coluna, né, no caso título aqui, e escolhemos o tipo, né, do dado que será utilizado. No caso aqui eu estou escolhendo o tipo texto, né, text, tá legal? Você pode escolher o tipo de dado que você quiser. Eu só faço uma recomendação aqui, né? Por exemplo, nós vamos utilizar o Postgres. Eu sei que text, né, é suportado lá pelo Postgres. Vale a pena você dar uma olhada na documentação do seu banco de dados que você vai utilizar para saber se ele dá suporte a esse tipo de dado que você está utilizando aqui. E estamos sinalizando também que trata-se de um atributo obrigatório, ou seja, ele não é nullable, tá bom? Mesma coisa aqui para a descrição, tá legal? Aqui em status e prioridade, a gente também está utilizando a anotação column, porém passando um tipo diferente, o tipo enum. E a gente define aqui quais são os valores possíveis para o preenchimento, né, desse atributo, desse enum, tá legal? Mesma coisa aqui para a prioridade, tá bom? Aqui na data de vencimento também utilizamos a anotação, né, de coluna e estamos passando, né, um tipo diferente, que é o tipo timestamp, para ele saber que será recebido ali uma data, tá legal? E aqui no updated at e created at, a gente utiliza uma outra anotação, que é a create date column, né, que permite, né, e abstrai uma série de operações realizadas aqui na hora da criação, né, do nosso registro, da atualização do nosso registro, né, justamente para sinalizar ali que trata-se, né, de uma coluna de data, tá legal? Nos meus projetos, pessoal, eu costumo trabalhar bastante com o design pattern chamado factory, né, onde ele vai encapsular, né, ali o processo de criação de um objeto, né, dentro de uma classe, né, dentro de um método ali de uma classe. E eu justamente vou utilizar agora esse design pattern para a gente abstrair a criação do data mapper que a gente acabou de criar, tá legal? Eu vou copiar aqui o nome do arquivo para facilitar o nosso trabalho. Vou vir aqui dentro de task, criar esse arquivo e vamos agora pegar aqui o conteúdo dele, tá bom? Bom, basicamente é justamente aquilo que eu falei. Ele está abstraindo aqui a criação, né, de um objeto data mapper com base nos parâmetros que são passados, né, aqui para ele, tá bom? Falta só criar aqui um index que faz aqui justamente a exportação, né? Já vou até exportar aqui o nosso data mapper, o nosso factory, na verdade, também, mas também primeiramente o data mapper, tá bom? E ele já reconhece aqui pra gente, deveria, vamos ver. Acho que está demorando um pouquinho aqui para o Visual Studio Code reconhecer. Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Maravilha. Como eu já falei anteriormente aqui, pessoal, nós estamos utilizando o repository pattern lá no data source de persistência de dados em memória, né? Ele é um padrão de design que é utilizado, né, no mundo aí da engenharia de software para separar a lógica de acesso a dados da lógica de negócios da nossa aplicação, servindo ali como uma camada intermediária entre a aplicação e a fonte de dados, tá legal? Então, nós vamos criar agora também
o nosso repository, né, o nosso repositório para as tarefas dentro lá do data source do TypeORM, tá bom? Então, vamos copiar aqui o arquivo, né, o nome do arquivo para já criar lá dentro de task, tá bom? E agora a gente pega efetivamente aqui o conteúdo dele, tá bom? Aqui. Bom, o que nós temos, né? Nós estamos utilizando, fazendo a importação aqui da classe repository, que é justamente uma classe do TypeORM que a gente estende ela, tá? E ela acaba nos fornecendo aqui uma série de recursos, de métodos ali para a gente utilizar como o repositório aqui dentro do nosso, da nossa aplicação, dentro do nosso data source, tá bom? O que a gente tem que fazer aqui simplesmente é estender, né, como eu falei, mas passar também aqui dentro o datamapper alvo, né, a entidade lá do banco de dados alvo que a gente está utilizando, que é justamente a que a gente implementou aqui, aqui antes, né, no nosso projeto, tá bom? Vamos só agora adicionar, né, o nosso repository aqui na exportação, né, do módulo, no index do nosso módulo, né? Então, fazer o export de tudo que tiver lá dentro aqui do index. Para validarmos toda a configuração do nosso data source, do nosso data mapper, né, da entidade lá das tarefas, pessoal, a gente precisa de um serviço de banco de dados. E para isso, nós vamos subir aqui um container do Postgres dentro aqui da nossa máquina, tá? Vai precisar que você tenha aí o Docker instalado na sua máquina, tá bom? E vamos criar justamente um Docker Compose para isso. Eu vou copiar aqui o conteúdo do Docker Compose que tem aqui no Notion, tá bom? Vamos criar aqui o arquivo Docker Compose YAML, tá? docker-compose.yaml, tá legal? Colar aqui o conteúdo e temos aqui o container, né, baseado na imagem Postgres Latest, tá bom? Com o nome Tasks Manager DB, tá? Eu solicito que ele reinicialize caso o processo, né, dê um exit com falha ali, tá legal? E configura o usuário root com a senha root também, tá bom? E um banco de dados aqui com o nome Tasks Manager, tá bom? E estou publicando a porta 5432 do container, né? Na 5432 aqui da nossa máquina, do nosso host, tá bom? E vamos subir então, deixa eu ver, eu salvei o arquivo. Vamos agora subir aqui, ó, Docker Compose up-d, utilizando esse comando, tem aqui também no Notion, tá? Tá aqui embaixo, tá legal? E vamos validar se está no ar, ó, Docker PS, prontinho, tá no ar. Lembra, pessoal, que no nosso data source nós configuramos, né? Estamos, na verdade, obtendo ali os valores de variáveis de ambiente, né? Que ele espera ali durante a execução, né, a subida da nossa aplicação. Então, nós precisamos justamente criar um arquivo .env, né, que tem essas informações, essas variáveis de ambiente. Então, eu já criei ele aqui, tá bom? Database type, host, porta, o username, a senha, o nome, né, do nosso banco de dados, tá? Mas você também pode, né, obter essas informações diretamente aqui do Notion também, tá legal? Só criar arquivo .env na raiz aqui do nosso projeto. Ah, pessoal, vale ressaltar que o arquivo .env é um arquivo que ele não deve subir, né, lá para os nossos repositórios remotos de código, para o GitHub, por exemplo. É um arquivo local para a gente utilizar durante o nosso desenvolvimento. A ideia é que quando estiver em produção, tiver um ambiente ali acessado pelos nossos clientes, é que essas variáveis de ambiente sejam definidas ou na máquina, né, ou no container, ou onde o seu código estiver rodando, né, mas nunca esse arquivo deve subir lá para o repositório. Por isso é importante sinalizar ele aqui, né, dentro do git ignore, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, .env, ó, .env, tá vendo? Então, o git ignore ele tem que conter o .env aqui para ignorar ele. Agora, utilizando a CLI, a Command Line Interface do TypeORM, nós vamos criar a nossa primeira migration, a nossa primeira criação, que é justamente para a criação da tabela de tasks, né? Então, vamos copiar aqui o comando. Deixa eu ver se ele copiou, belezinha. Vamos agora para o nosso terminal. Vou colar aqui o comando, só tirar aqui esse detalhezinho. E ó, como que ele funciona, né? Aqui o comando do TypeORM para a criação das migrações. Então, nós colocamos npx para ele olhar lá dentro do Node Modules, né? TypeORM, que é o comando ali da CLI, né? Indicar que a gente vai utilizar ela. E a gente indica que a gente quer trabalhar ali com a migração e criar uma migração, né? Através do migration create, tá bom? E aí a gente informa a localização, né, da nossa migration, passando o diretório aqui e o nome que a gente quer
que o arquivo tenha. No caso aqui vai ser create task table, tá bom? Então, vamos executar. Prontinho, ó, foi executado com sucesso, né? Foi criado, gerada ali com sucesso a nossa migration e ela está aqui, ó. Mas poxa, Léo, por que ele está com esses números aqui, né? Esse timestamp, né, no caso? Porque é justamente o timestamp que a gente criou ali a nossa migration. E o TypeRM ele sempre vai executar as migrations em ordem, né, ali do timestamp, tá legal? Vamos diminuir aqui, minimizar, né, na verdade, o nosso terminal e vamos pegar lá a configuração da nossa migração diretamente aqui do Notion, tá bom? Então, vamos colar aqui. Sempre, né, as migrações aqui do TypeORM, elas vão ter dois métodos, tá? Isso é um pouco comum até entre os ORMs, tá bom? Outras soluções aí de ORMs. Sempre é um método up e um método down. O método up é o método ali efetivo ali da geração ali da migração, né, da execução, na verdade, da migração, e o down ele faz o rollback daquela migração. Aqui no caso, a gente justamente, eu vou até só importar aqui o table do TypeORM, a gente está criando uma tabela. A gente recebe por parâmetro aqui no up e no down o query runner, né? Esse parâmetro query runner, que é uma classe utilitária aqui do TypeORM. E aí ela nos dá o método, né, de criação de tabela, tá bom? E a gente instancia uma tabela, passa, né, o nome dela, quais são as colunas e seguindo aquelas configurações que a gente fez lá na definição do nosso data mapper, né? O ID, por exemplo, ele é a chave primária, né? Chave primária, e ele é um UID, né? Tem aquela geração através de UID, tá legal? E o length 16 é justamente porque o UID ele gera ali um hash de 36 caracteres, tá bom? Temos aqui o título, a descrição, o status, né? Do tipo enum, tá bom? Prioridade também, due date, né, que é a data de vencimento, created at e updated at, tá legal? E o down, qual que é o down? É o rollback, né, dessa nossa migração, que é dropar a tabela tasks, né? Ele dropa essa tabela, ele deleta a tabela tasks. Para facilitar a execução das nossas migrações, nós vamos adicionar lá no nosso package.json dois scripts, né? Um para um ambiente de desenvolvimento, né? E um para um ambiente de produção. Tá legal? A diferença de um para o outro é que um vai olhar para o arquivo TypeScript e o outro vai olhar, né, para um arquivo JS, considerando ali o build da nossa aplicação, tá bom? Então, copiei aqui, vamos lá no nosso package.json, deixa eu fechar aqui o nosso migration, tá? Package.json, vamos adicionar esse script aqui, tá legal? Esses dois scripts, né, na verdade. E basicamente eles definem aqui no Node.env qual que é o environment que a gente está presente ali no momento, né, que a gente está utilizando, e ele utiliza o TypeORM test node common.js, né, diferentemente do que a gente utilizou aqui antes, somente TypeORM, esse aqui ele dá suporte, né, um projeto TypeScript que utiliza ali CommonJS, né, que é um modo ali de tratar as importações dos módulos dentro do nosso projeto Node, tá? Do Node.js. E aí a gente executa não mais o migration .create, mas migration .run, né? E a gente sinaliza aqui para o TypeORM qual que é o nosso data source que a gente está utilizando. E é justamente, né, o data source que a gente criou aqui do TypeORM. Tá legal? Bom, agora nós podemos executar, né, as nossas migrações utilizando o script de desenvolvimento, já que estamos no ambiente de desenvolvimento. Então vamos executar npm run migration dev. Ele aparece para nós, ó, que é a migração create task table, né, e o timestamp dela foi executada com sucesso. Se a gente até executa aqui novamente, ó, ele vai falar que nenhuma migração estava pendente ali de ser executada. No migrations are pending. E o porquê disso, né? Justamente porque se a gente acessa lá o nosso banco de dados, ó, lá o nosso Postgres, vamos fazer um /dt aqui, ó, a gente justamente está visualizando que temos duas tabelas, né? Uma tabela de migração, que ele mantém esse histórico, esse controle de qual migração foi executada ou não, né? E a nossa tabela de tasks, que é lá do nosso da nossa entidade, né, de tarefas ali, tá bom? E nós podemos também analisar aqui a nossa
tabela de tarefas, né? Como que ela foi criada, se ela foi criada de acordo com a nossa migração, né? Deixa eu até pegar aqui a nossa migração. Tá legal? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, então nós temos o ID, né? O ID ali contendo ali os 36 caracteres, né? Sendo a chave primária, não sendo nulo, né? Possibilidade de ser nulo ali, tá? Temos o título, a descrição, né? Como sendo textos. Temos o status e a prioridade como sendo enums que a gente configurou, né? E o do date, o created at e o updated at, eles são ali esses atributos de data, né? E o updated at e o created at, né? Caso não seja ali passado o valor, a gente definiu aqui, né? Como padrão o now, né? Então ele pega ali a data do momento que está sendo executada ali a operação, né? Por isso que o default aqui, o valor está o now e esse método now aqui do Postgres, né, do nosso banco de dados. Nós vamos agora criar, né, os data sources atendendo a cada caso de uso, tá, pessoal? E aí nós estaremos implementando, né, justamente os gateways, né, as interfaces de gateways que nós temos criadas dentro ali da camada de aplicação aqui do nosso sistema, tá bom? Vamos começar com o caso de uso de criação, né, das tasks. Então a gente vai vir aqui no nosso data source, criar folder, né, a pastinha create task. Dentro dela nós vamos ter um index.ts, tá? E nós precisamos agora criar, né, o arquivo create task ds type orm, tá? Create task ds type orm. E dentro dele nós vamos colocar aqui o conteúdo que a gente tem aqui no Notion. E a gente explica cada passo aqui dele, tá bom? Bom, primeiramente nós estamos, né, implementando, como eu falei, aquela interface que está lá na nossa camada de aplicação, nos casos de uso da tarefa, né, onde nós temos ali estabelecidos os métodos que são necessários para o caso de uso, né, funcionar ali dentro do nosso sistema, né. No caso aqui temos somente o método de salvar, né, na criação da nossa tarefa, né. Bom, como propriedade aqui, atributo, né, na verdade, da nossa classe, né, nós temos o repositório que nós criamos aqui anteriormente, né, estendendo, né, da classe repository do próprio TypeORM, tá legal? A gente recebe ele via construtor, tá bom? E temos o nosso método save, onde a gente recebe, né, o request model, que está estabelecido aqui, onde nós vamos receber o título, a descrição, o status, a prioridade, né, a data de vencimento e o momento que foi criado ali, né, a tarefa, né, para ser registrado lá no banco de dados a título de auditoria, né? Bom, a gente utiliza aqui a factory, né, que nós criamos, tá bom? Para a gente criar ali a task de uma forma, a entidade de banco de dados da task, né, de uma forma mais simples aqui, sem precisar ficar passando aqui todos os valores, tá bom? A gente abstrai isso e aqui, né, a gente passa essa entidade que a gente criou para dentro, né, do método save do repositório, tá? Então se a gente vem aqui, ó, a gente dá uma olhadinha aqui no repositório, a gente tem alguns métodos disponíveis, né? Como por exemplo count, create, delete, find, né? Tem um monte de método aqui disponível aqui no repositório que o TypeORM serve para a gente, né? Mas aqui no caso da criação, nós vamos utilizar aqui o método save, tá bom? E ele, né, por padrão, retorna para nós a entidade criada, né? Junto ali com o ID que foi atribuído com ela, né? Tem o created at, né, o updated at, todas essas informações que não tem ali na entidade no domínio, né? Então a gente recupera ela aqui na variável e devolve, né, lá para o nosso caso de uso, para a implementação do caso de uso, né, o response model, né, passando essas informações que a gente recuperou, né, da task ali que foi criada. Nós vamos implementar mais um caso de uso, que é o caso de uso, né, de consulta aqui da task, né? Então vamos vir aqui para baixo, ó. Nós vamos consultar o caso de uso de consulta pelo ID da task, né? Então, deixa eu já copiar aqui o conteúdo do arquivo, tá bom? Do nosso módulo. Então, vamos criar aqui a pasta list task by ID, tá legal? Vou criar aqui o arquivo list task by id.ds.typeorm.ts, tá? Vou colar aqui o conteúdo. E vou criar também aqui o arquivo de índice, né? Index.ts. Export, né?
Vamos exportar ali. Ah, e antes que eu esqueça, né, vamos exportar aqui também dentro do Create Task. Opa, abriu o arquivo errado? Não, só colei errado ali mesmo. Então, vamos exportar aqui, ó, Create Task, para quando a gente for importar aqui já está tudo disponível. Ah, e é legal também, dentro aqui do índice da task, a gente já também fazer a exportação das nossas pastas, né, ali, dos casos de uso, né. Então, o Create Task e o List Task by ID, tá bom? List Task by ID segue o mesmo, né? O mesmo princípio, então a gente tem aqui a implementação da interface, né? Que lá utilizada no caso de uso, né? E a gente tem ali um método de obtenção pelo ID, né? O get by ID retorna ou nulo se não existir, se não foi encontrado ali a task, ou o response model estabelecido, tá bom? Aqui também a gente tem como atributo o repositório, né, que vai ser utilizado aqui na consulta, e é justamente ele que a gente utiliza para encontrar a task. A gente recebe por parâmetro, né, o ID desejado ali pelo cliente, né, pelo usuário, e a gente utiliza o método find_one_by, que ele vai nos retornar o quê? Vai retornar nulo se se não existir, né, aquela task com aquele critério que a gente vai buscando. Não necessariamente a gente pode buscar aqui somente pelo ID, mas a gente pode buscar, sei lá, por exemplo, pelo título, né, dela, também seria possível, tá? Mas no caso aqui a gente quer pelo ID, né? E caso, né, tenha, ele retorna a própria entidade ali que está cadastrada no banco de dados, o registro do banco de dados, né, no formato do data mapper que a gente estabeleceu lá, tá bom? E aqui a gente vai devolver, né? Se existir, devolve. Se não existir, devolve nulo. Se existir, devolve, né, o response model, né? O data source response model lá para o caso de uso. Nós temos outros casos de uso a serem implementados dentro aqui do nosso data source, tá, pessoal? A ideia é não se alongar muito neles aqui, por isso eu vou implementar eles, trazer eles aqui para a nossa aplicação e na sequência a gente volta. Todos eles vão estar implementados, né, lá no repositório do GitHub e vocês podem dar uma olhadinha, uma consultada neles para entender melhor ali as possibilidades que o TypeORM traz para a gente com esses métodos, né, que a gente consome do repositório, tá legal? Bom, implementei aqui, pessoal, os casos de uso, tá? Então, se a gente dar uma olhadinha aqui no nosso data source, ó, já está implementado de criação, né, que a gente implementou juntos, de eleição, que eu implementei agora, o de consulta pelo ID, que a gente implementou juntos, o de listagem das tasks, né, de forma paginada ali, consulta paginada, e alteração que eu implementei aqui também, tá bom? Coloquei alguns arquivos de index também aqui dos módulos para a gente fazer exportação e recuperar, tá? Quando a gente for consumir esse data source. Bom, agora nós precisamos, pessoal, inicializar, né, o nosso data source lá no nosso script principal, tá bom? Então, para isso, vamos abrir aqui o app.ts, tá? Vamos para o começo aqui do arquivo. Primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente substituir a importação, né, do data source in memory para o data source do TypeORM, que a gente acabou de implementar, né? Então, vamos substituir aqui. Tá bom? Próximo passo é remover, né, a instanciação do repositório em memória, tá? E substituir aqui pela inicialização do data source do TypeORM, né? E perceba aqui que esse método .initialize do data source do TypeORM, ele nos retorna uma promise. Então, caso essa promise ela seja resolvida, a gente vai lá e loga, né, conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso. Caso não, caso a gente tenha algum erro nessa conexão com o banco de dados, na inicialização do data source, a gente loga esse erro, né, e finaliza, né, a subida da nossa aplicação com o erro. O próximo passo é nós substituirmos aqui no controlador lá que o Fastify utiliza, né, para expor a nossa API, né, é substituir aqui para cada interactor, para cada construtor do interactor, parâmetro aqui que a gente está passando para ele, o seu respectivo, né, sua respectiva implementação dentro do data source, tá? Então, vamos utilizar aqui, né, a nossa colinha. Cadê? Tá aqui, ó. Então, vamos copiar o de criação, tá? Vamos substituir aqui, tá? Vamos pegar agora o de alteração. Também vamos substituir aqui. O de deleção. Tá bom? E o de listagem, né? Consulta ali pelo ID, na verdade.
tá? Opa, consulta pelo ID. E também o de listagem paginada, né? Consulta paginada, que inclusive eu esqueci de implementar aqui ele lá no controlador e eu já vou deixar aqui a correção de passar aqui correto para vocês, mas já vai estar lá no GitHub, tá bom? Já vai estar corrigido certinho lá no GitHub. Vamos fazer as importações aqui, ó, corretas, tá legal? E aqui do presenter também. Vamos ver, prontinho. Então, configuramos aqui o nosso data source, inicializamos o nosso data source dentro aqui do nosso script principal. Ah, só um ponto que eu esqueci, pessoal, é configurar aqui justamente a rota, né, de consulta paginada também, tá? Como eu esqueci de incluir lá no controlador, também coloque ela aqui, tá? E vai ter também um método que vocês podem pegar diretamente lá no repositório, o método de consulta paginada aqui do controlador do Fastify, tá bom? Só para funcionar direitinho quando a gente for testar aqui a consulta, né, paginada, tá funcionando aqui o endpoint, tá bom? Agora nós vamos testar, pessoal, subir, né, a nossa aplicação, conectando ela com o banco de dados através daquela inicialização que a gente fez no data source do TypeORM e testar ali chamando ela no endpoint utilizando, né, o Insomnia aqui para esse teste. Então, vamos inicializar ela, npm start, carregando. Vamos aguardar. Ó, então, o servidor foi iniciado na porta 3000 e a conexão com o banco de dados ela foi estabelecida com sucesso. Então, deu certo a nossa conexão. Vamos fazer um post, né, aqui na porta 3000, que é onde está a nossa API, /tasks, né, no endpoint /tasks, e cadastrar essa task aqui, né, com título, descrição, status, prioridade e a data de vencimento. Então, ó, tarefa criada com sucesso, já cadastrou para nós, tá legal? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos consultar. Deixa eu abrir mais uma request aqui. Vamos copiar aqui, fazer uma de consulta, né? Fazer uma de consulta. Primeiro aqui pegando o ID, né? Vamos pegar o ID. Vamos fazer uma consulta específica, né? Pelo ID, ó. Trouxe aqui pra gente, ó, tarefa encontrada com sucesso, tá legal? E caso a gente queira aqui também fazer uma consulta, né? Paginada, né? Ver quais tasks nós temos lá. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. Ó. Prontinho, traz aqui paginado para a gente também, conforme a gente implementou. Como vocês puderam perceber, quando nós consultamos ali através do endpoint de consulta paginada as nossas tarefas, somente foi retornada aquela tarefa que a gente cadastrou previamente através, né, do endpoint ali de inserção, né, das tarefas. Como que nós podemos inserir ali uma massa de dados inicial, né? Então, por exemplo, tarefas já pré-cadastradas ali no nosso banco de dados, para nós termos ali uma facilidade no nosso teste. Nós vamos utilizar o recurso de seeding, né? Que muitos ORMs fornecem para nós e o TypeORM também, através do pacote TypeORM Extension que nós instalamos lá no início do nosso vídeo aqui, tá? Para começarmos, nós vamos criar, né, uma fábrica de dados, né, mais especificamente aqui das nossas tarefas. Então nós vamos vir aqui no nosso data source, tá? Criar essa fábrica, tá legal? Vamos copiar aqui na nossa colinha, tá? E o que ela faz essa fábrica? Então, através, né, desse método setSeederFactory fornecido, né, pelo pacote TypeORM Extension, tá? Nós vamos, né, criar ali essa massa de dados. Nós vamos ensinar, né, ali para o TypeORM como que ele pode criar essa massa de dados para nós, né? O callback, né, dessa função, né, nós passamos ali como parâmetro, né, uma outra função, né, para o setSeederFactory, que é justamente uma função, né, que recebe o faker, né, que nada mais é um gerador de dados aqui, que inclusive é um pacote isolado, mas que o TypeORM Extension também utiliza ele. Você vai encontrar aí o faker também para ser instalado via npm isoladamente. Tá, e aqui você pode definir. Então, por exemplo, aqui nós vamos, né, criar a nossa task utilizando o datamapper, né, a entidade lá do banco de dados, tá legal? A gente vai sinalizar que o created@ vai ser uma data no passado. Nós temos aqui a descrição, vai ser um texto Loren com 4 palavras, por exemplo. O due date, que é a data de vencimento, vai ser no futuro, né? Então nós vamos colocar uma data no futuro.
O UID vai ser justamente um UID, né? Então, nós podemos utilizar aqui ele, tá bom? E na prioridade, no status, a gente utiliza aqui um array de elementos, né? Um enum, né? Na verdade, através desse array element que a gente passa para o faker com as opções que pode assinalar, né? Para esses dois atributos, tanto a prioridade quanto para o status. E tudo isso através desse helpers aqui do faker, tá bom? E no título, tá? A gente também passa aqui um lorem, né? Que vai gerar aqui um texto do tipo lorem y, né? Com 3 palavras e a gente retorna essa task, tá bom? Outro parâmetro aqui também que a gente passa é justamente o nosso mapeador lá de dados, né? O data mapper, né, da entidade do banco de dados aqui em si. Agora, nós precisamos implementar o seeder das tarefas, pessoal, tá? Que vai justamente consumir aquela fábrica que nós criamos agora anteriormente, tá bom? Então, vamos criar lá o arquivo dentro do nosso data source, tá? Criado aqui, vamos copiar o conteúdo dele. Maravilha. Bom, o que ele faz essa classe, né, esse seeder? Nós estamos justamente implementando a interface seeder fornecida ali pelo pacote TypeORM Extension, tá? Nós precisamos com isso implementar, né, o método run, que vai receber o data source, tá? Via parâmetro, e o Factory Manager do próprio também TypeORM Extension, tá legal? Aqui nós fazemos, né, o reset ali da nossa tabela, então a gente acaba limpando, né, todos os registros que temos nela, né, e é esse o intuito do seeding, né, a gente limpar e gerar uma nova massa de dados ali, fresquinha, né, entre aspas, para ser utilizada ali nos nossos testes, tá legal? Então a gente faz tudo isso através justamente do repositório das tarefas, tá legal? Bom, após, né, a remoção, a gente vai, através do Factory Manager, que está sendo passado via parâmetro, obter aquela nossa configuração, né, da fábrica que a gente fez o set dela aqui, set seeder factory, né, através aqui desse método get, passando justamente o nosso data mapper, né, então onde ele identifica, né, que está sendo feita essa conexão, né, que esse Seeder Factory é dessa entidade ou desse data mapper, justamente porque a gente passa aqui lá no set Seeder Factory o data mapper, né, das tarefas, tá legal? E aqui a gente está justamente resgatando ele. E aí a gente fala, ó, Task Factory, salva aí 10 tarefas, né, gerando aí os dados aleatoriamente, né, de acordo com as regras que foram estabelecidas na sua fábrica, né? Então aqui dentro, né, da definição da nossa fábrica, tá legal? Nós precisamos agora somente exportar, né, esses dois novos módulos, novas classes, né, nós criamos aqui, que é o Task Seeder, né, Task Seeder Factory e o Task Seeder TypeORM de dentro aqui do nosso módulo, tá bom? Hoje nós temos somente as tarefas, né, como uma entidade dentro do nosso domínio. Agora imagine que nós tivéssemos outras entidades dentro dele, né? Nós precisaríamos aqui estar gerando, né, outros seeders. E como a gente executaria todos eles, né, sem precisar manualmente chamar cada um deles lá no nosso script principal? Nós vamos utilizar então a implementação, né, do seeder principal, que ele vai ficar responsável por saber quais seeders ele tem que invocar, né, chamar ali. Então vamos criá-lo dentro aqui do nosso data source do TypeORM, tá bom? Vamos copiar aqui o conteúdo. Basicamente é a mesma implementação, né, do seeder das tarefas, porém a gente vai executar justamente aquele seeder da tarefa, passando o data source, tá? O seeder em si que a gente implementou e também a fábrica do seeder, né? A gente sinaliza ali. E é justamente aqui que a gente faz aquela cola entre a fábrica das tarefas e o seeder que vai consumir essas fábricas, tá bom? Essa fábrica, né, na verdade. E aí, caso você, por exemplo, tenha outras, né, outras entidades aí, você pode utilizar o método runSeeders, né? E aí você passa uma lista aqui dessas regrinhas, né, para fazer a execução de uma vez ali. No caso aqui nós temos uma apenas. Eu vou manter aqui o método runSeeder, tá legal? Nós precisamos agora somente exportar aqui, né, o seeder que a gente implementou, o seeder principal, né? Então vamos exportar ele aqui. Agora nós precisamos configurar o seeder lá no nosso data source, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vamos abrir aqui o data source, vamos importar, né, o
TypeORM Extension e o seeder principal, né, que nós implementamos, tá bom? E passar essas duas opções dentro lá do nosso data source. Vamos passá-las aqui. Olha, ele não está reconhecendo as opções. Por quê? Faltou a gente fazer uma coisinha. A gente passar esse union aqui para né, a definição do tipo das opções. Justamente o seeder options que a gente fez o import aqui inicialmente, ele agrega, né, essas opções relacionadas aí ao seeding do nosso banco de dados através aí do TypeORM Extensions, tá bom? Então a gente passa aqui quais são os seeds que a gente quer que execute, a gente está passando o seeder principal, né, a nossa classe lá do seeder principal, e o seed track a gente passa como false, que essa opção nada mais é que uma garantia de que vai ser executado ali somente uma vez cada seeding, tá? E aqui a gente não precisa se preocupar com isso neste momento, tá? Mas caso você queira, você pode sinalizar como true e ele garante que vai executar somente uma vez ali o seeding. E agora, para fechar, nós vamos configurar, né, a execução do seeding lá no nosso script principal, dentro do nosso data source inicializado. Tá? Então, vamos dar um pulinho lá no nosso script principal, tá? Lá na nossa configuração. Cadê? Aqui, onde a gente inicializa o data source do TypeORM. E como a gente pode ver aqui, o método initialize ele retorna para a gente o data source, tá? Quando a promise está resolvida. Então, se a gente colocar aqui data source, a gente vai ter acesso ao data source conectado. Vamos copiar aqui, né, o trecho da configuração, que é basicamente o que? Se for ambiente de desenvolvimento, a gente vai primeiro registrar, né, que está iniciando ali a execução dos seeders. A gente vai efetivamente executar os seeders aqui, né, passando aqui o nosso data source, tá bom? E é assíncrono nesse método, então nós vamos fazer o await e quando finalizar a gente fala, né, seeders executados ali com sucesso, registra esse log lá no nosso console. Tá legal? Faltou só aqui a gente fazer uma sync, né, para o await aqui funcionar. E vamos só ajustar aqui o import, colocar ele lá para cima, tá? Junto com as outras libs, né, externas do nosso projeto. Prontinho. Vamos agora subir aqui o nosso projeto, tá? Nossa aplicação. E pronto. O nosso servidor foi iniciado, né? A nossa API foi iniciada na porta 3000, né? Temos ali a conexão com um banco de dados estabelecida com sucesso. Executamos os seeders também com sucesso. Vamos dar uma olhadinha lá no Insônia? Vamos consultar aqui as nossas tarefas? Olha que bacana. Temos aqui as nossas tarefas, ó, seguindo aquelas descrições que a gente colocou, né? Utilizando o lorem y, né? Prioridade, o status baseado ali no enum, as datas, né? Pode ver a due date aqui, todas as datas do futuro, ó, 8/11, né? Hoje, no caso, é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 22 de junho, né? Quando eu estou gravando. Então, ó, 8/11, 15/3, 29/7, assim por diante, tá vendo? Então, já temos uma massa de dados aqui no nosso banco de dados. Pessoal, espero ter deixado claro todo o processo de configuração de um ORM, mais especificamente o TypeORM, né, em um projeto Node.js. Existem muitos outros pontos, né, para a gente explorar ainda nesse assunto, como relacionamentos entre as entidades, transações, testes de integração aí com o banco de dados, entre outros assuntos aí de grande relevância. Porém, eu acredito que até aqui nós já temos bastante conteúdo aí para fixação. Como eu falei ao longo do vídeo, né, o repositório da aplicação que a gente utilizou como base, né, vai estar aqui na descrição, tá bom? Juntamente aí com o link da página do Notion. Peço para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem meu trabalho, né, para que o conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Abraço em todos vocês e até a próxima!